Olá, pessoal. Essa é a aula sobre Química da Vida. Nesta aula, nós vamos falar sobre os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Então, nós vamos iniciar falando dos compostos inorgânicos, a água e os sais minerais, e depois a gente vai falar então sobre os compostos orgânicos, que são aqueles compostos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, nós vamos falar dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e dos ácidos nucleicos, que vão ficar para uma outra aula só sobre eles. Vamos começar então a falar sobre a água. A água, então, ela é considerada o solvente universal. O que seria isso? Numa solução existe o soluto e o solvente, né? Então, é um exemplo bem simples, um suco de pozinho, né? O pozinho é o soluto e o solvente é a água. Então, a água, ela é considerada o solvente universal e, especialmente no corpo humano, ela vai estar presente em todas as reações metabólicas. Além disso, ela é um excelente regulador de temperatura, tanto é que em cidades litorâneas a gente tem um clima mais ameno, em cidades de interior o clima é mais intenso, né? Mais frio e mais quente. E ela também então atua como um lubrificante, é só nós pensarmos na região das articulações, onde sempre tem, né, um líquido, que a gente chama de líquido sinovial, nas cartilagens, entre um osso e outro, né, que ajuda então no processo de lubrificação para permitir a movimentação, né, melhorar a movimentação, a mobilidade. Ela então participa de várias reações químicas, né, reações metabólicas do nosso corpo, e também faz um pouco de proteção mecânica, né? Também existem os líquidos dentro do corpo que vão fazer então esse amortecimento contra choques mecânicos. O corpo humano, então, ele é composto aproximadamente de 70%, né, de água. Esse percentual ele varia com a idade, então em pessoas mais jovens, em crianças, fica esse percentual aí de aproximadamente 70%, mas em pessoas mais velhas vai chegando a 60%, até mesmo 50%. Então, por isso que as crianças e os jovens têm a pele, a aparência mais túrgida, né? E as pessoas mais velhas são mais enrugadas, que vai tendo perda de água em todas as células do corpo. Em média, né, estima-se que nós perdemos cerca de 2,5 litros de água por dia. Então, por isso a importância de fazer essa renovação, de tomar bastante água, mas não só tomar a água, né, líquida, como também a água está presente na salada, nas frutas, então dá para repor a água de várias maneiras, né? A importância do suor. Então, quando a gente fala nesses 2,5 litros de perda, é uma perda que acontece tanto pela urina quanto pelo suor. E aí é importante a gente relembrar que são dois processos separados, né? Existe a digestão e existe a excreção. Quando a gente fala de excreção, nós estamos falando de urina e suor. Então, todo o resto de metabolismo, tudo que foi processado, todas as toxinas vão ser eliminadas através da urina e, principalmente, né, o suor ele vai ter uma importância que algumas substâncias tóxicas só conseguem ser eliminadas através do suor. Por isso que é importante fazer exercício físico, né? E por isso que o sedentarismo, né, um dos motivos do sedentarismo ser tão ruim para a saúde também é essa. Então, por que eu falo que é diferente esses dois processos, né, digestão e excreção? Porque tem gente que confunde. Quando a gente fala de digestão, né, e aí aquele alimento que vai ser processado, vai ser absorvido, o que não for absorvido vai ser eliminado através das fezes. Então, fezes, elas fazem parte ainda do sistema digestório, tá? Quando a gente fala de excreção, não esqueçam, está relacionado com urina e com suor. Bom, uma coisa que é importante para abordar também nessa aula de química da vida, ou química das células, é a questão do pH, tá? Como a gente está falando então de água, de sais minerais, depois a gente vai falar dos compostos orgânicos também, é importante a gente parar um pouquinho para discutir a questão do pH.
Vamos começar falando do pH sanguíneo, tá? O pH do sangue, nessa imagem, eles estão mostrando aqui como se fosse 8. Mas ele é, na verdade, 7,5, por aí, 7,4. Então, ele é levemente alcalino. Então, o pH é uma escala logarítmica, né? Que ela existe, então, desde o 0 até o 14. Então, de 0 até mais ou menos 7 aqui, né? 6 e pouco é considerado ácido. E de 7 e pouquinho aqui até 14 é considerado alcalino. Então, o 7 é o pH neutro, em que nessa imagem eles colocam a água. Mas, dependendo da água que a gente for tomar, vocês podem conferir, a água mineral sempre vem, né? O pH. Normalmente elas são 5, 6. Então, aqui, como eu falei para vocês, o sangue, né? Ele é levemente alcalino. Então, o 7 é o neutro, acima de 7 é considerado básico ou alcalino. E abaixo é considerado ácido. Quais são os exemplos de alimentos ácidos? Então, tem aqui, né, o limão, o tomate, o café, o vinagre. Reparem que aqui, né, nessa escala, né, onde a gente está analisando aqui o pH ácido, encontra-se o ácido estomacal. Então, dentro do nosso estômago, o pH, né, o ácido clorídrico que tem ali, deixa o pH estomacal por volta de 2, tá? É um pH bem ácido, justamente para fazer a digestão, né, a quebra dos alimentos, especialmente as proteínas, que são mais difíceis de digerir. Então, seguindo aqui nessa tabela, né, daí a gente tem, então, os compostos mais alcalinos, né, dando exemplo aqui aqueles antiácidos estomacais, o sabão, o bicarbonato de sódio, né? Então, a maioria dos alimentos, assim, frutas e saladas, folhosos, são mais para alcalinos, tá? E os alimentos que são ultraprocessados, como bolacha, chips, o refrigerante, né, as frituras, são alimentos mais ácidos, certo? O pH do refrigerante é em torno de 2, 2,5, então ele é bem ácido. E o que acontece aqui com o nosso sangue? O nosso sangue, como eu falei para vocês, ele sempre vai ficar nesse pH levemente alcalino, 7,5, né? Vamos dizer assim. Só que para a gente estar com esse pH equilibrado sempre, isso tem um custo, né? Então, se a pessoa tem uma alimentação bem saudável, é mais fácil manter esse pH levemente alcalino. Agora, se a pessoa toma muito refrigerante, muito café, muito chimarrão, come muita fritura, a tendência é que o pH desse sangue fique ácido e o nosso sangue, o nosso corpo nunca vai deixar que o sangue fique ácido. Então, isso vai ter um custo. Para manter esse pH equilibrado, ele vai tirar minerais dos ossos, como o cálcio, o fósforo, para poder, então, manter, tamponar, né, que é como a gente fala, fazer um efeito tampão, para não deixar o pH sanguíneo ácido, certo? Então, por isso que não é saudável, né? Tem vários motivos, mas o refrigerante, por exemplo, não é saudável porque ele vai deixar o pH do sangue muito baixo e com isso vai ser tirado o cálcio de dentro dos ossos, vai enfraquecer os ossos. Bom, então nós vimos que os compostos inorgânicos, né, então são representados pela água e pelos sais minerais. Aí nós falamos um pouquinho da água e vamos falar um pouquinho agora dos sais minerais. Os sais minerais, então, nós precisamos consumir, mesmo que seja numa quantidade baixa, mas eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo, das reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Então, eles representam cerca de 1% da composição celular, né, numa quantidade baixa, mas eles são essenciais. E a gente ainda pode dividir eles em macro e microminerais. Macrominerais são os minerais que a gente precisa em maior quantidade, em maior concentração. Cálcio, sódio, potássio, magnésio. E microminerais não quer dizer que eles são menos importantes, eles são importantes, mas a gente precisa numa quantidade menor, como o ferro, o cobre, o zinco e o selênio. Bom, então eu vou falar um pouquinho de cada um, de alguns, né, dos mais importantes. Vocês vão ver que tem uma tabela no livro de vocês, né, com todos os minerais. Mas aqui, para a aula não ficar muito longa, eu selecionei alguns. Então, vamos falar do fósforo,
que ele é, então, bem importante para o metabolismo da célula, porque o ATP, né, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula de energia das células, ela tem, então, fosfato na sua fórmula química, né? Então, fósforo é essencial para essa questão de metabolismo energético. Também é muito importante na hora de sintetizar os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA. Ajudam a tamponar o pH corporal e são importantes na formação óssea. Então, onde que o fósforo pode ser encontrado? Nos cereais, né, nas oleaginosas, como as castanhas, nozes, amendoim, amêndoas, nos peixes e nas leguminosas, então, como lentilha, grão de bico, feijão. O iodo, ele então tem uma importância muito grande para a glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula que a gente tem na base do pescoço e é ela que regula o nosso ritmo, o ritmo do nosso corpo, né? O nosso metabolismo, que a gente chama. Então, esse metabolismo, ele pode estar funcionando de uma maneira normal, ou muito acelerada, ou muito lenta, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, hoje em dia é bastante comum, né, a questão do hipotireoidismo, né, que é quando o metabolismo está mais lento, ou se o metabolismo está muito acelerado, é chamado de hipertireoidismo. Então, essas variações, né, da glândula tem várias causas, né, pode ter causa autoimune, ou às vezes até, né, a falta do mineral. Porque esse iodo, ele compõe, então, os hormônios que a tireoide produz. Na fórmula química do hormônio T3 e T4, tem iodo. Então, se a pessoa não está ingerindo iodo suficiente, ela não consegue produzir o hormônio. E aí vai desregular a glândula, né? O iodo, ele é encontrado em vários alimentos, né, numa concentração pequena, mas tem nos folhosos, como agrião, alcachofra, alface, tem no alho, cebola, cenoura, ervilha, frutos do mar, né? Mas o iodo, vocês já devem ter ouvido falar, que ele é adicionado então no sal de cozinha, né? O sal de cozinha, por lei, né, no nosso país, ele é iodado, certo? Mas tem que cuidar porque às vezes não é suficiente, né? E alguns anos atrás mudou a lei que baixou um pouco a concentração de iodo porque eles perceberam que o brasileiro estava comendo muito sal. Então, em vez de educarem a população a comer menos sal, eles diminuíram a quantidade de iodo. E a questão do sal de cozinha, que normalmente vem essa pergunta, né? Tem que tentar escolher um bom sal, né? Um sal bom é um sal que ele é cheio de sais minerais. Os sais minerais, eles deixam o sal com uma propriedade higrófila. O sal ele vai ficando úmido. Então, hoje em dia, o que acontece nesse sal né, que a gente compra e tem no mercado, eles desmineralizam o sal e ele fica praticamente só cloreto de sódio puro. Então, ele é um sal que ele salga a comida, ele dá o sabor, mas ele é pobre em minerais. Tá? Então, tentar comprar um sal marinho, hoje em dia tem vários sais aí, né, como sal rosa, sal negro, vários tipos. Não vou dizer qual que é o melhor, até porque eu acho que é uma combinação, né? Teria que avaliar. Mas o que dá para dizer é que quanto mais minerais o sal tiver, melhor, né? Mais ele vai estar contribuindo para a nossa saúde e não só dando sabor salgado na comida. Esse sal de cozinha que é só cloreto de sódio puro, esse sim é ruim, né? Tá? Então o iodo tem essa importância aí, especialmente para a glândula da tireoide. O potássio, né? Então tem até a fotinho aqui da banana, que é a fruta, né? Que tem bastante, né? Que é bem rica, mas também é encontrado, né? O potássio na beterraba, na batata doce, no espinafre, na aveia. O potássio ele ajuda então no processo de excreção, aquilo que eu comentei com vocês, né? De eliminação de lixo metabólico do nosso corpo. E ele também então participa do que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que vocês vão aprender mais para frente, mas é um mecanismo então, né, de transporte ali da membrana da célula,
O potássio, ele então tem muito a ver com o tecido nervoso, tá? Ele ajuda então ao bom funcionamento do tecido nervoso. Também previne doenças cardiovasculares, ajuda, né, na regulação do metabolismo e alívio de dores, né, cãibras. O selênio, ele é um micronutriente, né? Então a gente precisa dele numa quantidade baixa. Ele é um poderoso antioxidante. Antioxidante eu vou falar aqui porque mais para frente a gente vai continuar falando desse conceito, né? Então, o que seria um antioxidante? Naturalmente, como a gente respira o oxigênio, por um lado, ele vai ser importante, que ele dá energia, né, para as nossas células, mas por outra, o oxigênio ele oxida os tecidos. Então é só a gente pensar numa maçã. Quando a gente corta a maçã ao meio e que ela fica exposta ao oxigênio, ela começa a degradar um pouquinho, ela vai ficando mais escura. Esse processo é o processo de oxidação, né? Então é uma reação que o oxigênio vai fazendo que vai danificando ali então as células. Então isso é natural, isso ocorre o tempo todo, né? Então nós estamos vivendo e vai ocorrendo oxidação. Alimentos que são antioxidantes têm essa propriedade, então, de manter os tecidos mais jovens, mais saudáveis, certo? Então, o selênio ele é um poderoso antioxidante, ele previne câncer, ajuda na imunidade, regula os hormônios, né, o sistema endócrino e também protege o coração. O cálcio, né, bem famoso, todo mundo já ouviu falar que é importante para os ossos, para os dentes, também ajuda no processo de coagulação sanguínea e, como eu comentei anteriormente, ele ajuda então a manter o pH do sangue, tá? Esse balanço de colocar e tirar cálcio do sangue, existem hormônios que fazem esse processo, tá? A fonte é interessante comentar que antigamente se falava que era só no leite ou mais no leite, mas hoje em dia já se sabe que os vegetais são muito ricos em cálcio, né? Tanto é que as pessoas vegetarianas e veganas são super saudáveis, né? Então quebrou um pouco aquele mito de que só tem no leite ou tem mais no leite, né? Então as leguminosas têm muito, brócolis, espinafre, tem vários alimentos que são bem ricos em cálcio. O ferro, tá? O ferro ele é um mineral muito importante porque o ferro ele faz parte, ele está na constituição química da molécula da hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína que é o que dá o pigmento, a cor vermelha às hemácias. Então, as hemácias ou glóbulos vermelhos, né, são essas células vermelhas do nosso sangue. A hemoglobina está dentro das hemácias, certo? E é na hemoglobina que vai ocorrer a ligação com o oxigênio com gás carbônico. Então, no nosso sangue, esses glóbulos vermelhos, essas hemácias, é que estão transportando o oxigênio e o gás carbônico da nossa respiração, né? E esse oxigênio e esse gás carbônico, eles só conseguem ser transportados graças a essa hemoglobina que tem sítios disponíveis de ligação ali para eles. Então, o ferro, reparem nessa imagem aqui da fórmula química, né? Da hemoglobina, o ferro é central, ele é muito importante. Sem o ferro não tem como fazer hemoglobina e aí vai dar o quadro, pode dar o quadro de anemia, né? Que é conhecido. Então, onde se encontra o ferro? Bem conhecido, né, no fígado, mas tem também nos ovos, nas leguminosas e principalmente nos folhosos verdes, tá? A couve, a espinafre e assim por diante. O magnésio, ele é um mineral muito importante, tá? O nosso solo aqui é carente de magnésio, então uma questão bem interessante até para se pensar, né? Claro, tudo tem que fazer exame, tem que dosar, mas a questão da suplementação é super importante, né? Pensar nisso. Até porque normalmente as plantas, né? Os alimentos, eles são plantados no mesmo solo há muitos anos, né? No mesmo lugar há vários anos, né? E o que ocorre até tem, né? Um processo de adubação, só que normalmente o adubo é composto por nitrogênio, fósforo e potássio.
que são os elementos que fazem a planta crescer. Então, ela cresce, mas ela é pobre em todos os outros minerais, né? Então, o alimento que a gente consome hoje em dia não é mais o mesmo que tinha antigamente. O magnésio, qual que é a função dele? Ele tem várias funções no nosso corpo, tá? Eu vou trazer as mais importantes. Ele atua como cofator de várias enzimas, mas no finalzinho dessa aula a gente vai estudar as enzimas, tá? Mas elas são responsáveis por várias funções do nosso corpo. As enzimas são catalisadoras, elas ajudam, né, no processo do metabolismo. As mais conhecidas são as enzimas digestivas, né, que ajudam a quebrar o alimento para a gente conseguir digerir e absorver. Então, o magnésio, ele ativa o funcionamento de várias enzimas, ele atua no processo de síntese de proteína, controla a glicose, né, o açúcar que tem no sangue e a pressão arterial. Também regula, né, a função do músculo e dos nervos, do tecido nervoso. Ajuda na constituição óssea, tá? Então, suplementação, principalmente para pessoas mais velhas, que têm tendência à osteoporose, né? Não só o cálcio, mas o magnésio é muito importante. E eu trago aqui em verdinho a clorofila, porque vejam só que interessante. Aqui eu tenho a molécula da hemoglobina que eu acabei de mostrar para vocês com o ferro no meio, né? A hemoglobina, então, está presente na hemácia, que ajuda a transportar os gases, né? A clorofila, a molécula da clorofila, é muito parecida com a molécula da hemoglobina. A diferença é que ao invés do ferro aqui no meio, ela tem o magnésio. Então, a clorofila ela é altamente nutritiva, ela é altamente assimilável no nosso corpo, ela é muito saudável o consumo dessa molécula. E onde que tem clorofila? Em todos os vegetais que são verdes, tá? Então aqui na imagem eu trouxe o chuchu, mas espinafre, alface, tudo que é verde é rico em clorofila. Tendo clorofila, olhem aqui no meio, tem bastante magnésio, tá? Então essa moda do suco verde vem por isso, porque realmente é muito rico, né, para repor o magnésio no nosso corpo e é muito saudável, muito importante. Bom, então a gente falou dos compostos inorgânicos, né, a água e sais minerais. Agora a gente vai entrar então nos compostos orgânicos, começando pelos carboidratos. Os carboidratos também são chamados de glicídios ou açúcares, tá? Então, cuidado que um carboidrato ele pode ser chamado de um açúcar. E aí eu faço questão de trazer nessa imagem vários carboidratos salgados. Porque às vezes a pessoa, né, tá com diabetes, tem que cuidar com açúcar. Então ela não come nada doce, mas ela acaba se entupindo de macarrão, arroz, pão, né? Então, por mais que eles tenham o sabor salgado, eles são carboidratos, né? E um carboidrato, a gente vai ver, um carboidrato ele tem vários tamanhos, ou ele é maior ou ele é menor, ele pode ser quebrado em pequenas partes, né? Então, no nosso sangue, isso tudo vai ser transformado em açúcar, né? Em moléculas menores. Por exemplo, a glicose. A glicose é um carboidrato bem pequeno. Então, carboidrato é um tipo, né, de composto orgânico. Então, é uma molécula que tem bastante carbono, hidrogênio e oxigênio. É uma das moléculas mais abundantes na natureza e é a principal fonte de energia para a célula. Então, todas as nossas células, elas gostam muito de carboidrato porque é uma forma bem rápida e bem fácil de conseguir energia, certo? Então, quando a gente fala em carboidrato, principalmente, né, em glicose, que é um tipo, né, de carboidrato, é um tipo de açúcar, nós temos que pensar numa lógica de funcionamento do nosso corpo, que seria a lógica da energia, tá? Então, a glicose, ela vem, né, nos alimentos para fornecer energia. Então, no nosso corpo, ela pode ser utilizada de 3 formas. Número 1, a pessoa ingeriu glicose. Se essa pessoa faz bastante exercício, essa glicose pode ser imediatamente utilizada como combustível. Agora, se a pessoa ela está se alimentando dessa glicose, mas ela quase não está gastando, né?
Porque a gente tem um gasto metabólico, todo mundo tem um gasto baixinho, basal, que a gente chama, que é para respiração, que é para pensamento, para manter o batimento cardíaco, né? Então, todo mundo tem naturalmente um gasto, né, calórico, um gasto de energia. Agora, a gente pode aumentar esse gasto fazendo exercício ou manter esse gasto baixo, né? Então, o que tem acontecido com a população é que as pessoas estão se alimentando bastante e gastando pouco. Aí causa, né, a obesidade, que hoje em dia é um das principais, né, causas, né, não até diretamente de morte, mas indiretamente com todos os problemas que a obesidade acarreta. Então, quais são então as 3 maneiras que a glicose pode ser utilizada? Uma, ela é imediatamente queimada. 2, se não for imediatamente queimada, ela pode ser armazenada na forma de glicogênio no nosso corpo. Então, lá no fígado, aquele açúcar livre que estava na corrente sanguínea, ó, aqui é a nossa, né, uma artéria mostrando as moléculazinhas de glicose que estão ali dentro. Se por acaso tem mais glicose do que a pessoa precisa, do que ela está gastando, lá no nosso fígado vai ser armazenada essa glicose na forma de um açúcar maior que é o glicogênio, tá? Então vai ficar lá no fígado. Vai ser armazenado para quê? Para usar em algum momento futuro. Só que se a pessoa não usa no momento futuro, aí sim é o 3, ó. Aí vai começar a ser acumulado na forma de tecido adiposo, de gordura. Então, cuidado, que é muito comum as pessoas acharem que a gordura do nosso corpo, o tecido adiposo, advém da gordura que se come na comida. Não, a via metabólica é essa, glicose livre na célula, na corrente sanguínea, não foi utilizada, é armazenada como um açúcar maior, que é o glicogênio, no fígado. Se não for armazenado, aí sim vai virar tecido adiposo no corpo. Então, os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com o tamanho deles. Ou eles são pequenos, né, ou médios, ou muito grandes, certo? Então, eu trago aqui esses tijolinhos aqui laranja para a gente ter essa ideia. Um monossacarídeo é um açúcar bem pequeno. E aí ele é bem rapidamente absorvido, metabolizado pelo nosso corpo. Aí existem os di ou oligosacarídeo, né, que eles chamam di é 2, oligo é pouco, que são açúcares um pouco maiores, né, compostos por 2 ou até, né, 20 monossacarídeos. E os polissacarídeos são açúcares muito grandes, com mais de 20 monossacarídeos, tá? Então, eu vou mostrar cada um deles para a gente ver exemplos. Os monossacarídeos, então, eles são tão pequenos que eles não podem ser hidrolisados, né? Não podem ser quebrados em coisas mais simples, eles já são muito pequenos. E aí o exemplo, né, o mais famoso de todos é a glicose, que aqui até tem o exemplo do mel, mas existe também a frutose, que é o açúcar que tem nas frutas. Então a frutose também é um monossacarídeo, também é um açúcar pequeno. E a galactose que está presente no leite. Aqui é galactose, eu já vou falar da lactose mais para frente, tá? Então, lembrando, monossacarídeo, um açúcar pequeno e que o nosso organismo aproveita muito rápido. Por que hoje em dia tem se falado da questão do suco da fruta? Porque se a gente comer a fruta, por exemplo, se eu comer uma laranja, eu estou comendo com a fibra junto. E aí o nosso organismo demora mais para aproveitar aquele açúcar que está ali, que é a frutose. Agora, quando a gente toma um copo do suco, eu estou ingerindo uma alta dose de um açúcar pequeno, que é a frutose, que vai ser rapidamente absorvido, né, e jogado para dentro das nossas células. Então, quando a gente tem um pico de açúcar no nosso sangue, automaticamente a gente vai ter um pico de insulina. A insulina é um hormônio que captura esse açúcar que está na corrente sanguínea e joga para dentro da célula. E aí dá energia para o nosso corpo, né? Então, por isso que tem essa questão, né, de que para emagrecer, o ideal, claro, seria comer as frutas, né, comer bastante salada, com fibra, e comer carboidratos que são de absorção mais lenta, como um aipim, uma batata doce, que eles são carboidratos maiores e que o nosso corpo vai demorar mais para quebrar e conseguir absorver, certo?
Bom, então, os disacarídeos, então, eles são a combinação de dois monossacarídeos, né? A sacarose é uma molécula de glicose mais uma de frutose. O exemplo, né, tem na cana-de-açúcar. Então, o caldo de cana, ele é altamente energético, ele é doce, por quê? Porque ele é cheio de sacarose, né? A lactose, ó, então falei para vocês que eu já ia falar da lactose, né? A lactose, ela tem uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Então, ela é um açúcar relativamente grandinho, né? Não é um polissacarídeo, não é enorme, mas ele é grandinho. E por isso que ele é meio indigesto, tá? Então, para quebrar essa lactose aqui em glicose mais galactose, existe uma enzima que é a lactase. Essa enzima, nós temos uma alta produção dela quando criança, mas com o passar da idade, quando a pessoa vai se tornando, né, adulta, ela vai diminuindo essa produção. Então, o leite vai ficando mais indigesto, certo? Por isso que hoje em dia se fala tanto na tal da intolerância à lactose. Uma que é mais indigesta para o adulto mesmo, outra é que hoje em dia se consome muito mais leite em tudo, né? Em doce, em salgado, em tudo. E uma outra questão que se discute é o processo de pasteurização, ou UHT, que o leite hoje em dia sofre. Que o leite cru, né, o leite natural, ele vem com a lactose, vem com açúcar, mas ele naturalmente vem com um pouco da enzima da lactase. Então, não sobrecarrega a nossa produção de enzima lá no nosso intestino, porque ele já vinha, né, com um pouco de enzima junto. Quando se passa hoje em dia a fazer esse processo de elevar a altas temperaturas o leite, ocorre um processo que a gente chama que é desnaturação de proteína. Aquela proteína que ela era ativa, ela era funcional, ela perde a sua funcionalidade. Então, uma enzima ela é uma proteína, né? A gente vai ver mais para frente. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente acaba ingerindo muita, né, açúcar, né, que é a lactose, e pouco, quase nada, enzima que vinha naturalmente. Então, também acaba sobrecarregando a nossa produção natural da enzima, né? E aí, por isso que vai ficando indigesto. E aí pode dar gases, diarreia, dor de cabeça, tem várias, depende da pessoa, vai ter um sintoma, né? Um outro exemplo, então, de sacarídeo é a maltose, que, né, tem no malte, e que é a combinação de duas moléculas de glicose. E, então, para finalizar os carboidratos, os polissacarídeos. Então, aqui são moléculas muito grandes, né, que demoram até o nosso organismo conseguir digerir e quebrar em açúcares menores que pode ser aproveitado pela célula. Então, quais são os exemplos? O amido, né? O amido, então, tem no milho, né? Que eu trouxe aqui na imagem, tem na batata, né? Então, ele é uma forma de armazenar a energia das plantas. Então, tem lá no aipim, na batata, que é tudo raiz, né? Caule de planta. Ó, então, o papel biológico é reserva energética de vegetais. Outro exemplo, a celulose. Então, quando a gente estudou as células, célula animal, célula vegetal, na célula vegetal, nós vimos que além do núcleo, citoplasma e membrana, tem mais uma camada extra que é a parede celular. Essa parede celular, ela é rica em celulose. Então, por isso que as fibras são bem importantes, né, a gente consumir. Porque a fibra a gente não consegue quebrar, não consegue absorver. Então, ela ajuda no trânsito intestinal. Ela meio que passa batido, né? E o glicogênio, eu comentei com vocês ali anteriormente, né? Nós consumimos a glicose na alimentação. Se usar, ela já é queimada como energia. Agora, se não usar, ela vai sendo armazenada em moléculas de açúcares maiores que é o glicogênio, tá? Então, tanto no fígado, nos músculos, né? Começa a acumular esse glicogênio que é uma reservazinha de energia, tá ali guardada para quando for preciso. Bom, então dos compostos orgânicos, a gente falou dos carboidratos, vamos agora falar então das proteínas. As proteínas, então, elas são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, e elas são formadas por subunidades menores, que são os aminoácidos.
Então, uma proteína é um conjunto de vários aminoácidos, tá? Cada aminoácido está representado aqui por essas bolinhas, ó. Então, uma proteína, ela vai tendo, né, aqui tem várias estruturas, né, várias conformações, ela vai mudando a sua conformação, mas ela começa, então, sendo um conjunto de aminoácidos, né, e aí vai mudando a sua conformação até ela ficar ativa, até ela ter a sua propriedade. Então, exemplos de proteínas. O colágeno, que hoje em dia se fala muito do colágeno para a pele, mas o colágeno é importante na cartilagem, no osso, em vários tecidos do nosso corpo. A queratina, então, ela é constituinte do cabelo, das unhas, da pele, né? Faz a impermeabilização, a proteção. Os anticorpos, então, que circulam no nosso sangue, que combatem, né, aos vírus, as bactérias, são proteínas. As enzimas também são proteínas. E existem alguns hormônios que são proteicos, como é o caso da insulina ou o GH, também o hormônio de crescimento. Bom, então quais são as fontes de proteínas? Então, existem as fontes animais e vegetais, né? Então, os vegetais também são muito ricos em proteínas. O brócolis, essas leguminosas, né, como feijão, lentilha, grão de bico, tem nos ovos, nas castanhas. Então, tem várias fontes de proteínas nos alimentos. As enzimas, então, elas são um tipo de proteína que são muito importantes para vários processos do nosso corpo. Nessa imagem aqui, mostra então uma reação qualquer do nosso corpo, que ela pode ocorrer de uma maneira mais difícil, sem enzima, ou de uma maneira mais fácil quando tem a presença de uma enzima. Então, uma enzima é chamada de um catalisador. Elas vão acelerar alguma reação que naturalmente já ocorria. Normalmente, elas são específicas. Então, por exemplo, né, que nem a gente comentou, a lactase é a ase, né? Toda enzima, né, é ase no final e ose é açúcar, né? Então, a lactase é a enzima que digere a lactose. A amilase é uma enzima que digere o amido. A protease digere proteína. Lipase digere lipídio. Celulase digere a celulose. E elas também funcionam dentro de um pH e uma temperatura ótimos. Então, dependendo da variação de temperatura e de pH, elas podem trabalhar mais ou menos ou até mesmo chegar a desnaturar, como eu falei para vocês, que é estragar. Elas perdem a conformação delas e não conseguem mais ficar ativa. Então, um exemplo de desnaturação de proteína bem didático é a clara do ovo. Na clara do ovo, ali a clara é muito rica em albumina, né, que é a proteína ali do ovo. Em temperatura ambiente, ela é transparente, né, a clara do ovo. Agora, quando a gente frita numa frigideira, ela fica branca. Aquela proteína, aquela albumina ali, ela foi desnaturada. Ela não está mais na conformação original dela. E esse processo, ele é irreversível, no caso da albumina, né? Mas nós temos exemplo em que esse processo pode ser de maneira reversível. Então, a queratina, que é a proteína do cabelo, quando tem altas temperaturas, como o secador e a chapinha, ocorre também uma desnaturação daquela proteína ali da queratina com alta temperatura. Só que a partir do momento em que molhar, em que lavar aquele cabelo, ela vai voltar à sua conformação anterior, né? Ela desnatura e renatura, certo? Então, dependendo da enzima que a gente está falando, a desnaturação pode ser irreversível ou pode ser reversível. E os fatores que fazem com que ocorra essa desnaturação pode ser temperatura, pode ser pH, várias coisas, tá? O pH é interessante falar, por exemplo, ali do estômago, que a gente viu que o pH do estômago é bem ácido, 2, né? Então, as enzimas que são
que estão ali no estômago, elas são ácidas, né? Elas precisam desse pH para elas estarem ativas. Já tem enzimas que funcionam no intestino, em que elas não funcionam em pH muito baixo, tem que ser mais alcalino. Por isso que o pâncreas libera, né, o suco pancreático, que é muito rico em íons, que acaba deixando o ambiente aqui do intestino não tão ácido quanto do estômago. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho dos lipídios. Os lipídios, então, também são compostos orgânicos, só que os lipídios já são mais conhecidos como gorduras, ceras e óleos, né? Então, eles são compostos orgânicos que são insolúveis em água. E aí tem vários tipos de lipídios, né? Podem ser os triglicerídeos, os fosfolipídios, os esteroides. Nós vamos falar um pouquinho dos tipos. Então é interessante a gente pensar onde que pode ser encontrado então um lipídio no nosso corpo, tá? Então o lipídio ele também tem uma função energética, tá? Só que a via de obter essa energia ela é um pouco mais difícil, mais custosa para o nosso organismo. Então o nosso organismo, né, o cérebro, todas as nossas células vão preferir pegar a energia que vem do açúcar, que é uma energia mais rápida, mais fácil. Mas existe também uma via metabólica que seria então retirar a energia dos compostos lipídicos, tá? Mas naturalmente, de uma maneira saudável, onde é que estão os lipídios? Porque às vezes a gente fala em gordura, parece que é só tecido adiposo e que não é bom. Mas não, a gordura, em até certo ponto, ela é muito importante para o nosso corpo. Então, como? Primeiro de tudo, associado à membrana. Nós somos compostos por células, né? Por milhões de células. Todas as células nossas, na membrana dessa célula, ela vai ter, então, uma camada de fosfolipídio, que é um tipo de gordura. Então, toda essa parte que está aqui em marronzinho, ó, é um tipo de fosfolipídio, né? Um tipo de lipídio que está, então, presente na membrana. Então, tudo isso aqui é a membrana de uma célula, né? Aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Então, se a gente der um zoom e for analisar quimicamente o que tem naquela camadinha bem fininha que é a membrana, são essas substâncias aqui gordurosas, lipídio, principalmente colesterol, tá? Então, o colesterol tem uma importância no nosso corpo, claro que não em excesso. Só por curiosidade, né? A membrana, então, da nossa célula, ela é chamada de bicamada, né, fosfolipídica. Então, existe esses fosfolipídios que estão aqui em begezinho, e existe isso daqui que está em azul, ó, que são proteínas, tá? Então, existe na nossa célula uma constituição lipoproteica, gordura e algumas proteínas mergulhadas, mas a maior parte é gordura, tá? É lipídio. Também existe lipídio sendo transportado pelo plasma. O lipídio é importante como uma barreira hidrofóbica, né, para fazer a impermeabilização nos tecidos. Funciona, então, como regulador de vários tipos de reações, de vários tipos de enzimas. Tem enzimas que só funcionam, né, na presença de alguns lipídios. E controle e manutenção da temperatura do corpo. Então, nós temos uma camada de tecido adiposo em todo o nosso corpo. É claro que em algumas regiões ela é mais espessa do que outras, né? Então, mas a camada lipídica faz esse isolamento, né, para manutenção da temperatura corpórea. Então, existem tipos de lipídios, né? Os glicerídeos seriam, então, uma forma de reserva de energia nos animais. Também tem desse tipo, né, de lipídio, glicerídeo tem nas plantas. Então, quais são os exemplos? Nas glândulas sebáceas, então, essas glândulas que a gente tem na pele, no cabelo, que produzem oleosidade. A cera de ouvido, a cera nos frutos, né? Então, em volta da maçã tem uma camada de glicerídeo. Os fosfolipídios, como eu já falei para vocês, né? Então, tem a função estrutural porque eles compõem as membranas das células.
E o outro tipo, né, de lipídio, que seriam os esteroides. E aí os esteroides, então, tem o colesterol, que a gente viu que compõe a membrana, colesterol que é bem importante para a síntese, né, da vitamina D. E tem vários hormônios que são do tipo esteroidais, né, que são do tipo lipídico. Como eu comentei com vocês, alguns são proteicos, como o GH e a insulina, mas a maioria dos hormônios são do tipo esteroidais. Os lipídios eles podem ainda ser classificados de acordo então com a molécula química, se ela é do tipo saturada ou insaturado, né? Esse insaturado pode ser mono ou poliinsaturado. O que seria isso? Quando for estudar a molécula química, né, do lipídio, ela pode ter só ligações simples e ser do tipo saturada, ou ter algum ponto de insaturação de ligações duplas, e aí então é chamado de insaturado. Se for um ponto só é mono, se for mais de um é poliinsaturado. As gorduras do tipo saturadas, elas variam aqui o ponto de fusão que a gente chama, que é a questão da temperatura. Então, as gorduras do tipo saturada, elas são sólidas em temperatura ambiente, como a manteiga, a banha do porco. A maioria das gorduras animais são do tipo saturadas, tá? Só tem um tipo de gordura saturada que é do tipo vegetal, que é o óleo de coco. Tanto é que em dias frios o óleo de coco tá sólido, e em dias de bastante calor ele tá líquido. Então, normalmente as gorduras animais são do tipo saturadas, né? Tirando o óleo de coco, que é uma exceção, e as vegetais são do tipo insaturado. Aqui, então, eu trago uma tabela mostrando um pouquinho melhor essa classificação que eu estava comentando ali com vocês, ó. Então, gordura do tipo saturado, ela ainda se subdivide em 3 tipos, que pode ser, então, de cadeia curta, de cadeia média ou de cadeia longa. O que seria isso? Se é um lipídio pequeno, né? Se é médio ou se é muito grande. Se ele for pequeno, ele é rapidamente absorvido. Se ele é médio, o nosso corpo vai ter que quebrar para conseguir absorver, e longo a mesma coisa. Então, demora mais na digestão. Exemplos: ácido graxo, né, ou gordura de cadeia curta, tem o ácido acético, que é o vinagre, a manteiga, né? De cadeia média tem o óleo de coco, que eu comentei com vocês ainda há pouco, e de cadeia longa, as carnes vermelhas. Então, por isso que comer um churrasco, dependendo do metabolismo da pessoa, demora horas para digerir, né? Uma costela, uma picanha, as carnes mais gordas, né? Que tem mais gordura, elas demoram porque justamente são lipídios, né? De cadeia longa, então demora para o nosso organismo conseguir quebrar e absorver. Desses tipo insaturados, tem então monoinsaturado e poliinsaturado, né? Monoinsaturado é o bem saudável, né, que é o azeite de oliva, certo? Tem fácil digestão no nosso corpo. E os poliinsaturados tem 2 tipos, né? Tem os que são ômega 3, que são super saudáveis, né? Que tem na linhaça, na chia, óleo de peixe, em algumas algas. E tem o ômega 3 que não é tão saudável para o nosso corpo, que está mais associado com aquelas doenças coronarianas, né? De entupimento de artérias, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, tá? Então, esse tipo de óleo, ele não é muito saudável, né? O metabolismo dele não é muito bom. Especialmente se eles forem aquecidos a altas temperaturas, eles formam compostos ainda mais tóxicos para o nosso corpo. Gente, as gorduras trans, então, elas não existem na natureza. É um tipo de gordura que sofreu um processo industrial, tá? Então, eles fazem um processo químico de hidrogenação em que eles transformam aquela gordura que ela é líquida em temperatura ambiente, né, a gordura insaturada, eles passam então para sólida. Por que se faz isso? Porque melhora a consistência dos alimentos e a durabilidade. Então, por exemplo,
Um sorvete, que ele tem aquela consistência bem cremosa, ele é rico em gordura trans, tá? Então, tanto essa consistência assim do sorvete para ficar cremoso, quanto consistência crocante, como chips, bolacha, tá? Então, essa gordura trans, a indústria adiciona nos alimentos para ficar com uma consistência melhor e com uma durabilidade maior, para durar mais tempo na prateleira do mercado. Então, aqui tem vários exemplos, né? Bolacha, sorvete, chips, margarina, temperos. Tudo isso, então, esses alimentos ultraprocessados contêm essas gorduras trans, né? Tem países até que já está proibido, né? É bom sempre ler os rótulos para ver se tem, porque é um tipo de gordura em que a metabolização dela é muito ruim no nosso corpo, né? Não é saudável, e também está associada à doença arterial coronariana. Bom, então, para finalizar essa aula, vamos falar das vitaminas. Então, também são compostos orgânicos que são imprescindíveis, né, para a nossa saúde, para o nosso metabolismo, e elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade. Algumas vitaminas, então, são solúveis em água e outras não, né? São lipossolúveis. Então, as lipossolúveis, vamos lembrar de lipídio, né? Elas só são solúveis em gordura e não em água. E as hidrossolúveis, elas são solúveis em água. Então, como que é mais fácil para a gente saber qual que é qual? As que são lipossolúveis são só a A, a D, a E e a K. Todas as outras são hidrossolúveis. Tanto é que tem suplementos vitamínicos em que elas já vêm juntas, principalmente a ADE, que a gente precisa em maior quantidade. A K ela é importante, mas a gente precisa em menos quantidade, tá? Então, só essas aqui, né, A, D, E e K, que são as lipossolúveis. Normalmente elas vêm em comprimidinho já gelatinoso, né, com um pouquinho de algum veículo gorduroso para ajudar na absorção. E as hidrossolúveis são todas as outras. Eu vou falar de algumas delas, né? Vocês têm mais nos livros, mas para essa aula não ficar tão longa, eu vou falar das mais importantes. A vitamina A, né? Eu coloco aqui uma gotinha de óleo para lembrar, então, que ela é lipossolúvel. O nome dela é o retinol. A vitamina A, aqui na imagem mostra, né? Tudo quanto é coisa amarela, laranjada, é rico em vitamina A, como cenoura, manga, né? O tomate. Ela é muito importante, então, para a visão, para a pele, para o cabelo, para as unhas. A vitamina A ela está muito associada com a questão da renovação celular, proliferação de células no nosso corpo. Por isso que ela ajuda a melhorar a pele, né? Tem um medicamento muito famoso que é para melhorar a pele, que é a base de retinol, né? Uma quantidade muito alta de vitamina A. E aí faz com que ocorra aquela proliferação ali da pele. E é perigoso no caso de gestantes, porque quando está tendo a formação do embrião, dependendo de como se dá essa aceleração dessa renovação celular, pode ocorrer deformações, né? Eu trago aqui então como complexo B, porque tem várias, né, vitaminas B, biotina, ácido fólico, riboflavina, né? Várias vitaminas do complexo B que são muito importantes para a saúde. Elas então têm nos peixes, né, nos vegetais folhosos, nos laticínios. E as vitaminas do complexo B elas estão associadas à proteção do sistema nervoso, né, do tecido nervoso, do coração e atuam como coenzimas, né, ajudam as enzimas a trabalhar. Ela é do tipo hidrossolúvel. A vitamina C é importantíssima, né? Essas vitaminas que são hidrossolúveis, a gente não consegue armazenar no nosso corpo. Então, é importante que a gente sempre ingira, né? Tem que estar sempre fazendo ingestão, porque como a gente não consegue estocar, e a vitamina C, então conhecida também como ácido ascórbico, é um poderoso antioxidante, como eu falei lá no começo da aula, né? Então, ajuda a prevenir o envelhecimento das células e dos tecidos, né? A manter as células saudáveis. É precursor do colágeno e ajuda muito a melhorar, né, o sistema imunológico.
A vitamina D, mais recentemente, tem sido chamada até de hormônio D, de tantas funções que ela tem no nosso corpo. Ela é lipossolúvel, né, conhecido como calciferol. Alguns alimentos contêm vitamina D, mas a quantidade é muito baixa. A melhor fonte é a exposição solar, tá? Sem protetor solar e sem vidro. Então, a nossa pele tem essa capacidade, né? Com a luz solar, ela consegue, a partir do colesterol que tem nas membranas das células, consegue sintetizar essa molécula aí que é muito importante. Então, a vitamina D atua no metabolismo do cálcio, então reforça lá o cálcio nos ossos, tem ação anti-inflamatória no nosso corpo e ativação do sistema imunológico. Tem muitas propriedades, tá? É bem importante controlar os níveis dessa vitamina, até porque com o ritmo, né, de trabalho e tal, e pouca exposição solar que o ser humano, né, agora tem, só está exposto a luzes artificiais, é bem comum as pessoas estarem com o nível dessa vitamina baixo. E a vitamina E, então, ela também é lipossolúvel, conhecida como tocoferol. Ela é uma vitamina muito importante, que ela é bem poderosa, né, antioxidante, atua na fertilidade, no anti-envelhecimento, ajuda a manter a pele saudável e bonita. Tem, então, no abacate, tem nos folhosos verdes, nos cereais, né, nas oleaginosas. Bom, pessoal, então era isso, tá? Só para finalizar, então, comentar da importância de uma alimentação equilibrada e saudável para conseguir repor, né, todas essas vitaminas e esses minerais que nós vimos nessa aula que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Obrigada.